Então bora continuar a resolução das questões de 4 pontos do nível S. Há 23 animais sentados em uma mesma fileira. Cada animal é um castor ou um canguru. Cada animal tem pelo menos um vizinho canguru. Qual é o maior número possível de castores nessa fileira? Então essa é uma questãozinha de raciocínio lógico. Vamos usar aqui as letras C para designar os castores e vamos usar K para canguru. Então, usando C para o castor e K para o canguru, vamos ver como que a gente pode montar a nossa fileira aqui de 23 animais, de modo que coloque o maior número possível de castores, que é isso que a gente quer. Então, vamos pensar que a gente vai começar com o castor. Já que a gente quer o maior número possível de castores, vamos começar colocando um castor no primeiro lugar da fileira. Agora, o que a gente precisa obedecer aqui? A regra é que cada animal tem que ter pelo menos um vizinho canguru. Então, esse castor aqui, que é o primeiro da fila, ele tem que ter um vizinho canguru. Então, o único animal que pode ir aqui no segundo lugar da fila vai ter que ser um canguru, para esse castor ter um vizinho canguru. E agora a gente tem um canguru no segundo lugar da fila. E ele tem que ter também pelo menos um vizinho que é canguru. Então, se ele já tem um castor como vizinho, o próximo aqui da fila também vai ter que ser um canguru, para ter pelo menos um vizinho desse segundo, que é um canguru. Então, a gente vai ter 2 cangurus na sequência. E agora, para esse canguru que está em terceiro, ele já tem um vizinho aqui que é canguru, então já está satisfazendo essa condição de ter pelo menos um vizinho canguru. Então aqui, nesse quarto lugar, eu posso colocar qualquer um. Como eu quero colocar o máximo de castores, então vamos colocar um castor. Então se você for analisando assim dessa forma, você vai chegar à conclusão que você pode sempre colocar de 2 em 2 aqui. Canguru, canguru, e agora eu posso colocar castor, castor. Por quê? Porque esse castor já tem um vizinho canguru. E agora se eu colocar castor de novo, ele ainda não tem nenhum vizinho canguru, porque tem aqui um vizinho castor, mas aí basta colocar o próximo como sendo canguru. Então, nota que aqui está satisfazendo. Esse canguru tem um vizinho canguru. Esse castor tem um vizinho canguru. Esse castor tem um vizinho canguru também. E assim sucessivamente. Agora, se esse aqui é um canguru e ele já tem um vizinho que é castor, ele necessariamente vai ter que ter outro vizinho aqui que é canguru. E aí você vê que a tua sequência vai seguir esse padrão sempre. KK, CC, KK, CC. Então, castor, castor, canguru, canguru, castor, castor, canguru, canguru, até completar aqui 23. Então a gente vai ter aqui, digamos, esse primeiro castor e depois mais 22 que vão seguir em pares aqui, né? Então tem 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Então mais 2, 16, mais 2, 18, mais 2, 20, aí mais 2, 22. A gente precisa de 22, mais o castor lá do início para dar 23. E aí se você contar aqui quantos castores tem no total, você vai ver que esse máximo de castores vai ser igual a 11. A gente vai ter aqui 10 castores no total, mais o primeiro lá do começo, então a resposta aqui é a letra D, 11. O número 5 elevado a 5 elevado a sexta pode ser escrito na forma n elevado a n para algum inteiro n. Qual é o valor desse n? Então, para conseguir resolver essa questão, a gente tem que saber operar bem com as propriedades de potenciação. Não tem muito segredo aqui. A gente tem que entender primeiro, por exemplo, que quando a gente tem 5 elevado a uma outra potência aqui, significa que essa potência que está no expoente, a gente tem que resolver primeiro. Ou seja, o que isso daqui significa é que a gente tem 5 elevado a 5 elevado a sexta, que é o mesmo que 5 elevado, o expoente aqui é 5 elevado a sexta. Então, é 5 vezes 5 vezes 5, 6 vezes. Então esse vai ser o nosso expoente. Nota que é um expoente gigantesco. A gente tem que resolver ele primeiro, para depois calcular o 5 elevado a essa potência. Só que na verdade a gente não vai resolver nada. A gente quer escrever esse número na forma de n elevado a n. Ou seja, um número elevado a ele mesmo, que está aqui nas alternativas. Então, por exemplo, se for a letra D, significa que esse número aqui, 5 elevado ao 5 elevado a sexta, teria que ser igual a 30 elevado a 30. Se for a letra B, por exemplo, teria que ser esse número que a gente tem ali, teria que dar igual a 5 elevado a sexta elevado a 5 elevado a sexta, n elevado a n. Então a propriedade principal de potenciação que a gente vai precisar usar é a seguinte: se a gente tem uma potência 5 elevado a A elevado a um outro número B, então primeiro aqui a base elevada a A e depois o resultado disso elevado a B, que é diferente do que está no enunciado, que é, por exemplo, esse 5 elevado a 5 elevado a sexta, que não é 5 elevado a quinta e o resultado elevado a sexta. Quando a gente não tem aqui um parênteses, a gente resolve primeiro o expoente. Quando a gente tem um parênteses, significa que eu resolvo primeiro a potência dessa base aqui e depois elevo a B.
Só que isso daqui, fazer 5 elevado a A e depois o resultado elevado a B, é o mesmo que fazer 5 elevado ao produto, A vezes B. Agora olha o que a gente pode fazer, manipular na nossa expressão. A gente tem um 5 elevado a 5 elevado a sexta. Agora a gente pode escrever o 5 elevado a sexta do expoente como 5 vezes os outros 5 logaritmos 5 aqui. Então, a gente tem um 5 à quinta nesse pedaço. E 5 vezes 5 à quinta é o mesmo que 5 elevado a sexta. E aí, quando eu escrevo dessa forma, nota que aparece um 5 elevado ao número dessa forma da direita, que eu coloquei aqui, A vezes B. Então, a gente pode aplicar exatamente essa propriedade aqui, onde o A vai ser o 5 e o B vai ser o 5 elevado à quinta. Então, só que a gente vai da direita para a esquerda. Então, isso daqui é o mesmo que 5 elevado a A, que é 5 elevado a 5, elevado a B, que é o 5 elevado a 5. E aí apareceu exatamente a forma que ele queria, que é um n elevado a n. Então, isso daqui é o n elevado a n, onde o n é igual a 5 elevado a 5. Portanto, a resposta correta aqui vai ser a letra C, 5 elevado a 5, para o valor de n. Leonardo desenhou uma linha fechada na superfície de um bloco retangular. Qual das seguintes figuras pode ser uma planificação desse bloco? Então essa não é uma questão difícil, porém é um pouco difícil de explicar aqui, porque essencialmente o que você precisa é entender como que vai ser essa caixa aqui quando você fechar ela. Ou seja, você tem aqui as planificações e como que vai ficar, quais arestas que vão ser coladas em quais quando você fechar. Então eu peguei aqui, por exemplo, a figura do item A, tanto faz. Pega qualquer uma dessas aqui. E aí eu pintei aqui com as cores correspondentes quais arestas vão ser coladas quando você fechar essa caixa. Então você tem que imaginar aqui essa caixa se fechando, e aí você vai perceber que, por exemplo, essa aresta aqui de baixo, que eu pintei de amarelo, vai ser colada com essa outra aqui, que também está pintada de amarelo. Aí essa aqui de cima em vermelho vai colar com essa aqui em vermelho. A azul cola com a azul e assim por diante. Por que que a gente precisa entender isso? Como que ela vai ser fechada? Porque ele diz que o Leonardo desenhou uma linha fechada na superfície desse bloco retangular, dessa caixa. Então, o que significa ser uma linha fechada? Significa que essa linha preta que ele desenhou aqui, ela tem que sair, andar na superfície da caixa e voltar e fechar sobre ela mesma. Ela não pode ser uma linha que vai andando na superfície da caixa e acaba em algum outro ponto diferente de onde ela começou. E aí, como que a gente vai saber se ela se fecha sobre ela mesma? A gente tem que ver que isso a gente é sempre capaz de continuar seguindo nessa linha. Por exemplo, se a gente olhar aqui para essa linha preta no centro, ela vem aqui, aí ela vai sair nessa lateral amarela. Ou seja, quando eu fechar aqui essa planificação e colar, ela teria que ter uma correspondente aqui na mesma face amarela, para ela voltar e continuar seguindo. Agora, aqui você já vê que deu um problema, né? Porque ela está saindo aqui nessa face, nessa aresta que tem a cor amarela, e não tem nenhuma entrando aqui que deveria estar para colar com essa e continuar a linha. Ou seja, essa aqui do item A, com certeza não é a planificação, se você sabe que tem uma linha fechada desenhada na superfície. Então só isso aqui já é o suficiente para a gente descartar o item A. Se você olhar para as outras aqui, pode até fazer sentido. Essa cor de vinho aqui, você tem uma linha preta saindo, né? E aí, nessa cor de vinho aqui embaixo, você vê que tem a continuação. E aqui nessa azul também dá problema, né? Porque azul tem uma linha preta saindo e não tem nenhuma linha preta entrando aqui por essa aresta da linha azul de cima. Então o item A está descartado. Então, sabendo aqui quais arestas que colam com quais, vamos analisar item por item. Então, na figura B, será que ela pode representar aqui uma linha fechada? Nota que a gente vai ter aqui uma linha preta saindo nessa face, nessa aresta que a gente pintou com a cor de vinho. E ela deveria colar com essa outra aqui, da cor de vinho também. E você vê que não tem, né? Tem uma linha preta saindo lá, mas não tem uma linha preta entrando aqui. Então, essa daqui está descartada. Agora o item C. O item C, se você olhar aqui nessa aresta que eu pintei com a cor amarela, você vê que tem duas linhas saindo. Então, nessa outra aqui, que também tem a cor amarela, que vai ser colada nela, quando a gente fechar a caixa, teria que ter duas entrando também. E não tem, né? Então, está descartado também. E no item D? No item D, se você olhar aqui a aresta amarela, cola com essa outra. Tem uma saindo e uma entrando. Está fazendo sentido. Agora, onde mais? A gente vai ter lá naquela cor de vinho, nessa aresta cor de vinho, tem uma linha saindo. E ela cola com essa daqui, que tem uma linha entrando nela. Aí depois continua e ela sai pela aresta que eu pintei de vermelho no nosso desenho ali, na figura maior. E essa que é pintada em vermelho cola com essa aqui de cima. Então tem uma saindo e tem uma entrando. Tá tudo fazendo sentido aqui. Então,
Com certeza, essa daqui representa uma linha fechada na superfície da caixa. Então a gente já sabe que vai ser a resposta correta, a letra D. Vamos só analisar aqui o item E, aonde que falha. O item E, se você olhar também nessa daqui, cor de vinho, tem uma saindo e não tem nada entrando aqui nessa aresta que vai colar com ela. Então, o item E também falha, portanto a resposta é a letra D. Um pentágono foi dividido em partes menores conforme mostrado. Os números dentro dos triângulos representam as suas áreas. Qual é a área P do quadrilátero cinza? Então nota o seguinte, nessa questão, a única coisa que é dada aqui são as áreas desses triângulos. Então, esse triângulo aqui, por exemplo, tem área 9, esse aqui tem área 3, esse tem área 2 e assim por diante. E a gente quer descobrir qual é a área P desse quadrilátero aqui. Então, para resolver essa daqui, eu vou usar uma ideia bacana que eu mostrei outro dia num vídeo do banco de questões do OBMAP do nível 2, que é o seguinte. Se a gente olha, por exemplo, só para esses triângulos aqui do canto, esse de área 9 e esse de área 3. Então, o que eu posso afirmar é que eles fazem parte de um triângulo maior aqui, que tem área total 12, né? E eles têm o mesmo vértice, um vértice aqui em comum. Então, digamos que esse vértice aqui é um vértice A, ele é um vértice dos dois triângulos. Então, se eu traçar a altura aqui em relação às bases desses triângulos, a gente vai ter que eles têm a mesma altura H. Tanto o triângulo de área 3 quanto o de área 9. São triângulos de mesma altura. E aí, o que acontece é que se eu tenho triângulos de mesma altura, então a razão entre as áreas é o mesmo que a razão entre as bases. Ou seja, se a base desse triângulo de área 9 aqui for um certo x, então esse x aqui, eu estou dizendo só que é a base do triângulo de área 9. Então vai só do vértice aqui até a outra ponta lá. Então esse é um certo x. E a base desse triângulo de área 3 for um certo y. Então eu sei que se eu fizer 9 sobre 3, que é a razão entre as áreas, isso tem que ser igual a x sobre y. Então a gente tem essa igualdade. E nota que o mesmo vai valer para esse lado aqui, ó. A gente tem um triângulo de área 5, outro de área 4. Então se eu fizer a razão entre as bases, é o mesmo que a razão entre as áreas. Então, se aqui tiver um certo z e aqui um certo w, então 5 sobre 4 vai ser igual ao z sobre w. Sempre na mesma ordem, né? Se eu pegar o triângulo de área 5 sobre o triângulo de área 4. 5 sobre 4. E aí eu pego a base do de área 5 sobre a base do de área 4, na mesma ordem. Tá, então a gente tem essas duas equações, mas em que isso ajuda a resolver o problema aqui? Então, para calcular a área do quadrilátero P, vamos ligar os vértices opostos aqui. E a gente vai dividir ele em dois triângulos. Agora, nota o que acontece aqui. A gente dividiu em dois triângulos, então vamos chamar aqui de triângulo 1 e triângulo 2. Então, a área P que a gente quer vai ser a área T1 mais a área T2. E a gente vai aplicar agora a mesma propriedade, porque nota que esse triângulo maior aqui, formado somando o triângulo de área 2 com o triângulo de área T1, eles têm um vértice em comum. Então, se eu traçasse aqui a altura em relação a essa mesma base lá, eu vou ter que a mesma propriedade. Então, a razão entre as áreas vai ser igual à razão entre as bases, que vão ser aqueles mesmos x e y que eu coloquei ali. Então, se eu fizer, vamos fazer aqui na ordem, o T1, que é a área do triângulo 1, dividido por 2, que é a área ali do outro triângulo, vai ter que ser igual a x sobre y também. Igual x sobre y. Então, nota que eu estou aplicando a mesma propriedade várias vezes. Estou pegando triângulos que têm um vértice em comum e fazendo a razão entre as áreas igual a razão entre as bases. Então, eu tinha 9 sobre 3 é igual a x sobre y. E se eu dividir aqui, eu vou ter um triângulo 1 e o triângulo de área 2. Então, o T1 sobre 2 também é igual a x sobre y. Então, como o x sobre y a gente encontrou que é 9 sobre 3 ali, que é 3, né? 9 sobre 3 é igual a 3. Então, a gente tem T1 sobre 2 igual a 3. Isso aqui implica que o T1 é igual a 6. Então, a gente já encontrou aqui qual é a área desse triângulo T1. Vai valer 6. E agora aplica para o outro lado aqui a mesma propriedade. Vamos fazer T2 dividido por 8 vai ser igual ao Z dividido por W. Então, T2 dividido por 8 é igual a Z sobre W. Estou aplicando a mesma propriedade. Agora para esse triângulo maior aqui, que é o T2 somado com esse triângulo de área 8. Eles têm um vértice aqui em comum. Então, eles têm a mesma altura em relação à base que está dividida aqui em Z e W. Então, como Z sobre W é igual a 5 quartos, então isso aqui é igual a 5 quartos. E aí a gente tem o T2. Isso implica que T2 é igual, passo 8 multiplicando, vai ficar 8 vezes 5 dividido por 4. Aí 8 sobre 4 é 2, vezes 5, 10. Então o T2
é uma área igual a 10. Então, qual que é a área do quadrilátero P? Vai ser 6 mais o 10 aqui, vai ser 16. Portanto, a resposta é a letra C, de capivara. Agora uma de contagem. Quantos números inteiros positivos são fatores do número 2 elevado a 20, que multiplica 3 elevado a 23, mas não são fatores do número 2 elevado a 10, que multiplica 3 elevado a 20? Então, a gente está interessado aqui em saber fatores positivos desse número 2 elevado a 20 vezes 3 elevado a 23. O que significa fatores? Fatores significa divisores. Então, a gente quer saber quem são divisores positivos para esse número e que não são divisores para o 2 elevado a 10 vezes 3 a 20. Agora, como que são os divisores de um número se eu já tenho aqui a fatoração dele em primos? Então, se o meu número é 2 elevado a 20, que multiplica 3 elevado a 23, quem que divide esse número? Se um certo número divide ele, se x divide, então o que a gente vai ter? A gente vai ter que o x se escreve com os mesmos fatores, né? Ou seja, os mesmos fatores primos. A gente precisa que na fatoração do nosso x apareça potências de 2 que multiplicam potências de 3. Então, o x teria que ser um 2 elevado a a, que multiplica um 3 elevado a b. Onde o a e o b podem ser quaisquer potências aqui, desde 0 até a potência que aparece no nosso número. Então, esse a aqui, por exemplo, estaria entre maior ou igual a 0 e menor ou igual a 20. Porque se o nosso x aqui divide o número original, então a potência que aparece nele aqui tem que ser menor do que a potência 20 que apareceu no número original. A gente não pode ter um 2 a 21, por exemplo. 2 a 21 não dividiria o 2 elevado a 20, já que ele é maior, né? Então a gente teria isso. E o mesmo para o b, né? O b, aí a gente compara com a potência do 3. Então, o 0 teria que ser menor ou igual ao b, menor ou igual a 23. Então, dessa observação, decorre que a gente consegue contar exatamente quantos são todos os divisores positivos de um número, simplesmente olhando para essas potências aqui, então sabendo que a gente tem que fazer duas escolhas, para o a e para o b, e que o a está entre 0 e 20, ou seja, aqui tem um total de 21 números, porque de 1 até 20 tem 20, e como tem o 0 incluído, a gente tem 21 no total, 21 escolhas para o a. E o b vai do 0 até o 23, então tem 24 escolhas. Então, o número total, aqui é o total de divisores dessa potência ali, do 2 elevado a 20, que multiplica 3 elevado a 23. Vai ser igual a quanto? Se eu tenho duas escolhas possíveis, duas escolhas para fazer, a potência A e a potência B. E eu sei que para a potência A eu tenho 21 escolhas e para a potência B eu tenho 24 escolhas. Então o total aqui, pelo princípio fundamental da contagem, é 21 que multiplica 24. Então esse é o total de divisores para esse número. Só que a pergunta é, quantos inteiros que são divisores desse número, mas que não são divisores do 2 elevado a 10 vezes 3 na 20? Então o que a gente pode fazer? A gente já sabe contar agora quantos divisores tem no total aqui. São 21 vezes 24. E a gente pode subtrair quais que são divisores desse 2 a 10 vezes 3 a 20. Porque vale a mesma análise, né? Para o 2 a 10, que multiplica 3 elevado a 20, então se y divide, como que vai ser, se o y divide esse número, como que vai ser o nosso y? O y tem que ser 2 elevado a um certo a', que multiplica 3 elevado a b'. E quantas escolhas eu tenho para o a'? De 0 até 10. Então, 0 menor ou igual que a', exatamente a mesma análise, né? E 0 menor ou igual que b' menor ou igual a 20. Então, eu tenho 11 escolhas para o a' e 21 escolhas para o b'. Então, nesse caso aqui, a gente tem que escolher a', b', que são os expoentes, né? E aqui eu tenho 11 escolhas. E para o b' a gente tem 21 escolhas. Então você repara aqui que no 2 a 10, o expoente é menor do que o 2 a 20, né? 10 menor que 20. E no 3 a 20, aqui o expoente 20 é menor do que 23. Então, todos os números aqui que forem divisores desse 2 a 10 vezes 3 na 20 vão ser também divisores do 2 elevado a 20 vezes 3 na 23. E aí o que a gente vai precisar aqui é só subtrair, né? Pegar esse total de divisores do nosso número maior e subtrair os que são divisores do menor, porque a gente não quer esses daqui. Então, se eu fizer a mesma conta ali do total de divisores, do 2 elevado a 10 vezes 3 elevado a 20, vai ser igual ao princípio multiplicativo aqui, né? 11 vezes 21. Então vai ficar 11 vezes 21.
E aí a nossa resposta para quantos divisores vai ter aquele número que não divide esse aqui de baixo vai ser a subtração entre esses dois resultados, né? Então ficou, por um lado, a gente tem um total de divisores 24 que multiplica 21, e a gente tem que subtrair 11 vezes 21. Então dá para colocar aqui 21 em evidência, vai ficar 21 vezes 24 menos 11, ou seja, é 21 que multiplica 13. Então qual que vai ser a resposta aqui? 21 vezes 13 vai ser o mesmo que 21 vezes 10, 210, mais 3 vezes 21, 63. Então isso daqui dá 273, a resposta certa é C de canguru.